misericórdia e esperança, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo abençoe sua vida, sua família, você que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe também aqueles que estão acabando de chegar ao culto, que iremos render ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Amém? Iniciando esse culto, o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a nossa confiança está depositada inteiramente no Senhor, né? É Ele quem nos dá segurança, é Ele quem nos dá livramento, é Ele quem nos guarda, nos dá sabedoria, saúde, o fôlego, para que estejamos aqui alegres, felizes, embora às vezes em lutas, né, dificuldades, problemas naturais da vida, mas Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo e você vencerá com Cristo, amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, e louvar o nosso Deus, iniciando o culto desta manhã com a música Louvai, Louvai. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas. Glória a Deus. Salmo 147, versículo 1. Aplaudir ao Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Já disse para ele bom dia? Já deu aquele sorriso bonito? Como é gostoso a gente cumprimentar uns aos outros. Nós somos a igreja de Deus. E eu quero dizer para você que você está no melhor lugar do mundo. Você está no melhor lugar do mundo. A igreja é o melhor lugar do mundo. Nada nessa vida tem mais valor do que o reino de Deus. Hoje de manhã, quando eu estava fazendo meu devocional lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, diz que o reino de Deus é como aquele negociante que saiu para procurar pérolas preciosas. E depois de encontrar uma pérola muito preciosa, ele foi e vendeu tudo e a comprou. Assim é o reino de Deus. Nada nessa vida tem mais valor do que o reino de Deus. E aqui é o melhor lugar do mundo. E hoje você está aqui essa manhã para louvar a Deus, para sentir a presença de Deus e para
estar compartilhando uns com os outros dessa comunhão e do que Deus tem feito na sua vida. Então feche os seus olhos, vamos colocar esse culto diante do Senhor, para que Deus ministre ao seu coração tudo aquilo que você precisa ouvir nesta manhã. Que Deus possa ministrar tudo aquilo que você precisa receber dEle, porque só Ele conhece todo o contexto da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te glorificar, porque, ó Deus, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é na presença do Senhor e também na presença dos nossos irmãos. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, para que o Senhor pudesse ministrar algo novo em nosso coração. Por isso, ó Deus, que nós venhamos receber a Tua palavra com alegria, que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos lábios e louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus, em espírito e em verdade. Pai, visita cada irmão aqui, cada um que entrou aqui essa manhã, com o coração aflito ou com o coração jubiloso, com o coração triste ou com o coração alegre, ó Pai, celebrando, ó Deus, ou às vezes chorando. Pai, visita cada um, mas que cada um possa sair daqui ministrados pelo Senhor, edificados. Cura aquele que tem que ser curado, liberta quem precisa ser liberto, salva quem precisa ser salvo, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós dizemos: bem-vindo Espírito Santo neste lugar. Nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. Faz, ó Deus, de nós, ó Pai, pessoas cada dia melhores para o Senhor e melhores para as outras pessoas. Espírito Santo, toma a direção, nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Repetir o coro. Amém. Aleluia. Erga suas mãos e cante. Te rendemos em mim. Aleluia. Tua graça imploramos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Olá, está no ar o nosso VT informativo. Preste muita atenção para não perder nenhuma de nossas atividades. Toda a cidade esteve envolvida pelas orações do povo de Deus na última segunda-feira durante a Marcha para Jesus. Confira.
as chaves desta cidade. Em nome de Jesus. Amém. Somos um exército que se levanta, um povo escolhido para governar a nação. Somos essa geração. Avançaremos, marcharemos. Somos essa geração. Se você ainda não é batizado, o que lhe impede? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Fale com nossa equipe de integração para fazer a inscrição em nosso curso de batismo ou ligue no telefone da igreja. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E se você já terminou as lições de batismo ou está terminando, pode marcar a sua entrevista para ser batizado no próximo culto de batismo. Você que está frequentando a nossa igreja, mas ainda não é membro, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte da nossa história. Passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Vem aí mais uma edição do Hip Hop com Propósito. Será aqui mesmo no templo da igreja e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, ou um brinquedo ou uma roupa infantil. Todas as doações serão destinadas ao projeto ID. Anota aí, dia 19 de setembro às 7h30 da noite. Venha e traga os seus amigos. Termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Tenha uma ótima semana e não esqueça, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Paz, irmãos. Tem gente que fala que desafina muito, né? Hoje eu estou desafinando mais do que esse. Estou desafinando até para falar hoje. Mas o assunto de hoje do Ministério Infantil é um assunto muito interessante, muito importante. Eles não aprendem só coisas. As crianças, os assuntos das crianças não são assuntos de criança. É muito gostoso isso. Porque a palavra de Deus, ela não é direcionada aos pobres, como muita gente pensa, nem aos ricos, nem aos adultos, nem só às crianças, para todo mundo. Hoje, as crianças vão aprender sobre ser limpo. As crianças vão aprender que todo mundo pode ser limpo. Mas como que a gente pode ser limpo? Quando a gente tem contato com a pureza de Deus, com a santidade de Deus. Ninguém chega a conhecer a santidade de Deus sem antes conhecer o seu pecado. É assim que acontece quando a gente aceita Jesus. A gente tem consciência de pecado, aí a gente se arrepende, pede perdão, e aí você compreende quem é Deus, a santidade de Deus. Mas esse não deve ser um movimento só, ou seja, um dia que você confessou seus pecados e teve contato com a presença de Deus. Você deve fazer isso diariamente. Existe uma coisa chamada respiração espiritual. Do mesmo jeito que você respira constantemente, você deve fazer assim com o pecado. Nunca deixar o pecado envelhecer em você. Pecou, em seguida, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu fiz isso de errado, Senhor, me perdoa. Fazer constantemente, e aí você vai ficar limpo. Tem uma frase maravilhosa, que diz assim: limpo não é quem nunca se suja, mas é quem, cada vez que se suja, se limpa. Vamos repetir? Limpo não é quem nunca se suja, mas é quem cada vez que se suja, se limpa. Vamos
a ficar em pé. Nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos todos juntos? Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1:9. Vamos orar. Pai querido, obrigada pela Tua palavra mais uma vez, que nos lembra do nosso pecado e como precisamos ser limpos, porque o padrão é Cristo. Ó Deus, assim como o maná era dado cada dia para o povo e não valia para o dia seguinte, assim é o nosso tempo a sós contigo. É todo dia. E é quando nós podemos, ó Deus, limpar o nosso pecado, tomarmos novamente contato com a Tua santidade, com a Tua pureza. E nós não podemos ter acesso ao Santo dos Santos sem nos limparmos no sangue de Jesus. Ó Pai, abençoa a nossa igreja, que busque santidade e pureza, Pai. Abençoa os pais da nossa igreja, que sejam santos, homens e mulheres, todos os dias, o tempo todo, para que inspirem a vida dos seus filhos a buscarem a Deus da mesma forma. Ó Deus, que os professores, os nossos queridos facilitadores, os nossos coordenadores, também, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito Santo, de tal forma que o pecado não tenha lugar na vida deles. Abençoa as nossas crianças para que amem cada dia mais o Senhor e queiram a Tua presença. Ó Deus, abençoa-nos a todos, te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Desculpa, hoje não teve muita ênfase, né, com essa voz horrorosa. Vamos receber os nossos pré-adolescentes. Ontem tivemos o day out. Muito bom. Deus abençoe, crianças. Vamos aplaudir os futuros profissionais da nossa cidade, juízes, doutores, donos de posto de gasolina, piloto da TAM, para a glória de Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Eu gostaria de, neste momento, conhecer todos aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez. E como costumamos fazer, sempre que o nosso convidado ficar de pé, nós vamos demonstrar o nosso carinho e a importância que eles têm para cada um de nós. Quantos estão nos visitando nesta manhã? Primeira, segunda ou terceira vez? Fique de pé, por gentileza, onde você estiver. Isso, maravilha. Vamos aplaudir ao Senhor pelos nossos convidados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse momento, nós teremos o privilégio de trazer diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Preste atenção aqui, deixa o mocinho andar ali, né? Ele tá procurando um cantinho para sentar, né? O apelido dele é Sabiá, então o Sabiá está procurando um lugar para pousar, né? Então, vamos deixar o Sabiá à vontade. Irmãos, esse é o momento que nós temos o privilégio de trazer ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, que é fruto do nosso compromisso para com Deus. Eu aprendi, na minha casa isso era um princípio, o princípio da generosidade, o princípio de compartilhar, o princípio de não considerar nada nosso, absolutamente nada. Hoje, quando eu vejo irmãos com dificuldade de compartilhar uma coisa com outra, até irmãos consanguíneos, eu acho estranho, irmãos, que na minha casa eu ganhava uma camisa e eu usava aquela camisa as primeiras 10 vezes. A partir daí virava, né, uso público. E qualquer um que visse aquela camisa poderia usar.
É claro que enquanto ela era novinha, né, ela era reservada ao dono. Depois ela ficava à vontade para todo mundo usar. E tênis já era uma coisa mais pessoal, cada um escolhia o seu modelo. De maneira que este foi o entendimento que eu tive. No domingo à noite, ao chegarmos do culto, tinha aquele pedaço pequeno de pudim, mas a gente primeiro perguntava, alguém vai querer pudim? E se tivesse 3, aquele pedaço ia ser dividido por 3. Amados, essa foi a mentalidade que eu aprendi na minha casa, aprendi no reino de Deus. Eu não consigo olhar para o meu sustento, para o meu salário que a igreja tão carinhosamente designa a cada pastor. Eu não consigo olhar para o meu sustento e dizer, isso aqui é tudo para mim, para eu gastar do jeito que eu quiser, pensando só na minha família. Irmãos, eu não consigo. Quando o sustento entra na minha conta, eu procuro ajudar, diminuir a dor de alguém, a ajuda de alguém. É claro que a gente não faz assistencialismo, mas quantas pessoas, irmãos, neste momento, a maior agonia deles é a luz que está para ser cortada a qualquer momento. E não é por falta de administração, é por aperto financeiro. E você que já passou por aperto financeiro, como já passei várias vezes na minha vida, você sabe quanto que às vezes um alívio tão simples de uma pessoa vai nos fazer dormir em paz. Então muitas vezes nós temos que pensar, às vezes você tem alguém perto de você, não é apenas na igreja, um familiar teu necessitado. Talvez hoje você já não pague mais a faculdade de um filho, mas você tem um sobrinho, tem um parente que gostaria de fazer a faculdade. Você pode investir na vida dessa pessoa, comprar um livro, fazer alguma coisa por alguém. Então esse momento não é um momento apenas de nós trazermos os dízimos e as ofertas, é refletirmos sobre qual é a direção em que nós vamos investir os recursos que o Senhor tem nos dado. O estado mais doentio, amado, com todo respeito, sem querer ofender ninguém, mas o estado mais doentio que um ser humano pode se encontrar é o estado de um acumulador. Aquele que tudo que ele tem é para ele, eu vou juntar. Eu não estou dizendo para você não juntar nem fazer poupança. Você tem que fazer isso, mas estou falando a respeito da avareza. E o avarento, ele prefere ter 40 coisas em casa do que compartilhar com alguém. Ele prefere comprar algo que ele mesmo sabe que ele não vai usar. Ontem eu estava compartilhando aqui que quantos jovens agora nesse inverno, ao invés de usar aquele casaquinho simples que já tinha, correram para as lojas para comprar um agasalho. Esse frio que fez em Campo Grande, tinha 35 anos que não tinha um inverno como esse. E eu estava falando ontem, se isso repetir novamente, esse casaco que você comprou aos 20 anos, você só vai usá-lo novamente aos 35 anos. Porque quando a gente vê a nossa necessidade, a gente corre. Mas enquanto isso, irmãos, quantas pessoas não passaram a noite acordado por causa do frio, não conseguiram dormir por causa do frio. Nós tivemos dificuldade, nós com o nosso agasalho, com o nosso edredom, com o nosso pijama. O que dirá os necessitados? Aquele que tem uma fresta na sua casa que entra vento a noite inteira. Nós não podemos, irmãos, viver na casa de Deus como quem vive num paraíso, esquecendo da dor, esquecendo da necessidade dos outros. Eu sei, como você sabe, que algumas pessoas não têm nada porque não fizeram por onde? Não trabalharam, não se prepararam, tiveram oportunidades, mas foram desperdiçadores, preguiçosos e hoje são vadios. Então esse tipo de gente nós temos que deixar que a vida lhes ensine. Agora nós não podemos olhar para toda pessoa necessitada e achar que ela não aproveitou a oportunidade e que ela é uma vadia, porque muitos de nós aproveitamos a oportunidade, estudamos, pagamos o preço e existem situações na nossa vida que nos pega de surpresa. Então, irmãos, esse momento é o momento de refletirmos. Onde é que está a nossa ajuda? Eu estava no Mercadão ali com o pastor Ronaldo um dia desse, vendo uma cesta básica. Tem cesta básica que é R$100. E eu disse para ele, rapaz, olha, com R$100 você alivia uma semana de alimento de uma família. O que custa? O que custa fazer isso? Então, o nosso coração tem que ser inclinado a isso, a ofertar, a dizimar e a derramar sobre as pessoas aquilo que o Senhor tem dado para nós. Ninguém tem tanto que não precise de mais nada. E ninguém tem tão pouco que não tem o que compartilhar. Todos nós temos algo para compartilhar. Então vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Algumas pessoas passaram por aperto na vida e isso desenvolveu nelas um coração avarento. Não, agora eu tenho que acumular para não passar de novo pelo que eu passei. É o contrário, irmão. Se você passou por aperto, está na hora de você aliviar aqueles que hoje estão vivendo no aperto. A palavra de Deus diz, a alma generosa prosperará. E aquele que alivia o outro, também do Senhor, receberá alívio.
Então saiba que Deus está observando cada atitude tua de generosidade, de ajuda e de conforto, não apenas financeiro, uma ligação, um abraço, uma palavra de apoio. Coloque isso no teu coração em nome de Jesus. Nós vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, mas eu queria que você meditasse sobre isso nesta manhã, de que não é uma obrigação, não se sinta constrangido a ofertar e dizimar, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Dê com alegria. Se não for com alegria, não adianta trazer, guarda para você, porque não adianta a tesouraria da igreja registrar a entrada da sua oferta se Deus não aceita a sua oferta, porque Ele só aceita aquele que dá com alegria, e a sua oferta só terá valor no reino de Deus se ela for entregue com desprendimento e com alegria em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, continue sentado. Ó Deus, eu te agradeço por esta manhã e pela oportunidade que temos de estar aqui para receber a Tua palavra mais uma vez. E neste momento de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, pedimos, Deus, que o Senhor dê a nós um coração generoso, que nós possamos aliviar a vida e o coração de tantas pessoas que honestamente passam pela triagem da nossa igreja, pelo Ministério de Ação Social, para que eles sejam contemplados com a ajuda da igreja, para aliviar a dor deles. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração generoso, porque todos nós aqui já passamos por apertos em nossa vida, alguns em um grau, outros em outro grau, mas todos nós já passamos por limitações e restrições, mas nós queremos neste momento aliviar aquele que está passando por isso. Quanto ao dízimo, nós não vamos fazer nenhuma gentileza para o Senhor, apenas vamos devolver aquilo que te pertence e que vem embutido no nosso salário, para que possamos exercer a fidelidade na devolução. Abençoa o teu povo, aquele que está endividado, dê sabedoria para sair das dívidas, e aquele que é descontrolado sempre, dê a ele sabedoria financeira e cura o avarento da avareza, para que ele seja generoso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar e dizimar com alegria neste momento, enquanto cantamos mais um hino, em nome de Jesus. Em Jesus confia, sua lei observar, porque gozo
Glórias a Deus. Você pode se assentar. Eu gostaria de chamar nesse momento os irmãos que vão ministrar a ceia, os irmãos que vão distribuir o pão e o cálice. O pastor Jean estará ali ajudando na distribuição dos elementos. Enquanto eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Glórias a Deus. Todos acharam? Eu já falei para vocês, irmãos, que esse culto de 8 horas da manhã é um dos cultos que mais edifica a minha alma. Eu gosto demais desse culto, né? Acordar de manhã sem ter nada na mente, vir para cá para receber tudo de Deus, é uma experiência muito maravilhosa. E quando o culto é das 8 da manhã, e culto de ceia ainda, irmãos, para mim é o top class, né? É incomparável. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, podendo mais uma vez refletir sobre essa palavra do Senhor, que é a mesma palavra que nós lemos em todas as ceias, em todos os cultos, mas essa palavra sempre tem algo de Deus, que é refrescado na nossa mente, no nosso espírito, quanto ao nosso posicionamento e a nossa maneira de nós vermos a ceia do Senhor. Diz assim, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Apenas até o 30. Mas eu gostaria de enfatizar, principalmente o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vemos aqui um gatilho que oferece um perigo muito grande para mim e para você, de examinarmos a nós mesmos. Porque todos nós temos o hábito de achar que o erro dos outros é mais grave do que o nosso. O que os outros fazem é pecado. O que as pessoas fazem, o que nós fazemos é o nosso comportamento. Eu nasci assim, né? É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, no reino de Deus não tem Gabriela, só tem filhos. E nós não podemos tolerar os nossos pecados. Aquilo que nós não toleramos nos outros, nós não podemos tolerar em nós. Porque para a Bíblia, o que é pecado na Bíblia é pecado. Você não tem o direito de achar que o que a Bíblia diz que é pecado é menos pecado, só porque te incomoda ficar pensando que é, mas é pecado. Então, da mesma maneira como o texto diz, examine-se o homem a si mesmo, mas não é a si mesmo de acordo com a sua consciência, mas é a si mesmo de acordo com o que a palavra de Deus diz a respeito do pecado, que diz que gula é pecado, avareza é pecado, uma mentira pequena é um pecado tão grande quanto uma mentira grande, que na verdade não existe mentirinha nem mentirona. A única diferença que há entre os pecados, amados, é a consequência do pecado sobre nós. Existem mentiras que você pode falar que ninguém nunca vai descobrir que aquilo é mentira, embora Deus já saiba e já é suficientemente grave. Agora você pode se envolver em algum pecado que isso vai trazer uma complicação para o seu casamento e você vai manchar a história do seu casamento para o resto da sua vida. Então perceba que o que modifica no pecado é a sua consequência. Mas pecado é pecado. Um homem que olha para uma mulher na rua com maldade, ele é tão pecador quanto o homem que se deitou com uma mulher. E o que é pecado é pecado. Nós não podemos negociar o que é pecado. O desprezo pelas pessoas também é pecado. O racismo é pecado. Acusar as pessoas de algo que elas não fizeram também é pecado. Levantar suspeitas de alguém só porque você não gosta dela também é pecado. Eu vou parar de falar por aqui, senão ninguém mais toma ceia hoje de manhã, né?
Mas a palavra de Deus diz assim, daqui a pouco os irmãos vão entregar a ceia, vão dizer, não, obrigado. Hoje não. Não, você tem que pegar. Porque graças a Deus o texto diz, examine-se o homem a si mesmo e depois faça o quê? Coma o pão e beba do cálice. Diga, eu vou comer e vou beber. Então existe uma classe de irmãos que devem devolver esse cálice, sem tomar nenhum golinho dele, e deve devolver o pão em perfeito estado. São aqueles, não é apenas os que pecam, porque os que pecam pedem perdão, e nós vamos orar pedindo ao Senhor perdão, para não participarmos da mesa do Senhor indignamente. Mas existem algumas pessoas que pecam, mas querem continuar pecando. Nesse caso, você não pode cometer a loucura de tomar a ceia, porque isso é algo sério, irmãos. Não é o pastor que determina a seriedade da ceia, é a palavra do Senhor que determina. E o texto aqui diz, ninguém pode comer e beber sem discernir o corpo. O que é sem discernir? Sem entender o corpo, porque quem faz isso, come e bebe juízo para si. Irmãos, o pior juízo que nós podemos receber é o juízo da parte de Deus. O melhor amor que podemos receber é o amor de Deus. Ninguém é tão misericordioso quanto Deus, mas ninguém é tão justo quanto Deus. Então, por causa disso que nós devemos de tratar o pecado seriamente e colocarmos de lado todos os nossos comportamentos, que na verdade não são apenas comportamentos errados, são pecados. Todos os irmãos receberam? Alguém deixou de receber? Pode ficar de pé, por gentileza, para que os irmãos possam localizar. Quem ainda não recebeu, por gentileza, fique de pé. Maravilha. Enquanto eu vou continuar a ministrar aqui a palavra. Desculpa, na verdade eu antecipei a pergunta e o irmão ainda não tinha nem chegado ali. Mas observem aqui, por gentileza. Nós precisamos, amados, nos colocar diante do Senhor todos os dias. E a palavra do Senhor é a única régua que nós podemos usar para realmente sabermos o quão santo e o quanto pecador nós somos. Eu quero que você entenda que nós não somos pecadores lutando para ser santos, mas somos santos lutando contra o pecado, amém? O Senhor te chamou para uma vida de santidade. O Senhor nos chamou para sermos santos como Ele. E se o Senhor nos chamou para isso, é porque nós podemos ser. A Bíblia não nos diz nenhuma vez que Deus nos pede algo que somos incapazes de fazer. A Bíblia não pede para você comer fogo. A Bíblia não pede para você voar. Porque Deus sabe que você não pode comer fogo e que você também não pode voar. Agora, se a palavra de Deus diz que você pode ser santo, é porque você pode ser santo em toda a sua maneira de viver. E se eu pecar, pastor? Nós temos um advogado, temos Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus. Então o que eu quero trazer sobre você nesta manhã não é um senso de acusação nem de culpa, pelo contrário. Eu quero mostrar para você a gravidade, a seriedade do pecado, mas quero te mostrar nesta manhã o caminho do perdão, da graça e da misericórdia do Senhor. Porque se nós formos falar aqui, irmãos, quem pecou nessa semana, por gentileza, vai embora, que aqui só tem santo. Eu ia ter que ser o primeiro a deixar esse microfone aqui, e eu tinha que sair correndo ainda, para não ser consumido. Mas a graça do Senhor nos alcança. A graça do Senhor nos alcança. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para participar deste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Na verdade, nós vamos cantar ainda o hino, que era para ser cantado durante a distribuição, mas nós vamos cantar adorando o nome do Senhor, temos tempo para isso, e depois então nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé e cantarmos, vamos cantar esse hino de pé. É uma declaração do amor do Senhor sobre você. Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantarão de alegria os anjos, sim, em harmonia.
Glórias a Deus. Que delícia esta manhã podemos participar do corpo e do sangue de Cristo. Aqui está uma ilustração perfeita do que é a unidade. A unidade é quando os elementos se misturam e você não consegue mais separar. Não existe nenhuma máquina neste mundo que é capaz de colocar esse pão nela e separar o trigo, a água, o ovo, nem mais nada. Me juntou aqui, irmãos, é um só. É igual o corpo de Cristo. Por causa disso que nós estamos aqui, porque somos um com o Senhor. E neste momento nós vamos participar, comendo deste pão e nos lembrando que através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nós somos um com Ele. Comamos. Glória a Deus. Quero que você segure o seu cálice aqui na altura da sua cabeça. Isso é muito poderoso, amor. O significado, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É por causa desse sangue que os nossos pecados são perdoados. Esse sangue preparou o nosso caminho à presença de Deus. Você consegue sentir a presença de Deus nesta manhã por causa do sangue de Jesus que foi derramado. E o livro de Hebreus nos diz: entremos com ousadia na presença do Senhor, através do sangue de Jesus, o novo e eterno caminho. Esse é o caminho que nos leva ao Senhor, à presença do Pai, é o sangue de Jesus derramado por nós. É esse sangue que nos perdoa e é este sangue que nos garante a vitória, em nome do Senhor Jesus. Bebamos neste momento e o pastor Jean virá aqui fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, de relembrar tudo que o Senhor fez por nós. Privilégio, ó Deus, em saber que o Senhor continua fazendo tudo por nós. Privilégio em saber, ó Deus, que o Senhor tem um propósito para nós. E nós queremos Te glorificar, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de termos esse relacionamento íntimo com o Senhor, com a pessoa do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, abençoe cada pessoa que pôde participar, aqueles que não puderam, que possam ter a oportunidade também. E muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Se fôssemos agradecer e dizer tantas coisas aqui, ficaríamos a manhã toda, Senhor. Por isso, nosso muito obrigado. Por isso, ó Deus, recebe, ó Deus, toda a nossa gratidão e continua, ó Deus, firmando, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor precisa firmar em nossa vida, Pai, nos moldando, nos torneando, para que a cada dia possamos nos parecer com o Seu Filho Jesus. Nós oramos e Te glorificamos. Amém. Amém. Os irmãos passarão nesse momento recolhendo o cálice. Por gentileza, passe para o lado direito da sua fileira e o irmão que estiver aqui na pontinha da fileira vai recolher em nome de Jesus. Obrigado a cada um dos irmãos que nos ajudaram na ministração da ceia. Vamos cantar um hino, preparando o nosso coração para receber a palavra do Senhor.
Aleluias. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses músicos abençoados. Glória a Deus, Deus abençoe e recompense vocês por estar tão cedinho aqui para nos abençoar com os instrumentos de vocês. Aleluia, pode se assentar. Amados, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, 40 dias de jejum e oração. Quantos estão vivendo esse tempo em sua vida? Diga aleluia. Muitos irmãos não puderam falar aleluia, mas você pode começar hoje o seu tempo de jejum e oração. São 40 dias, apenas 40 dias, não é para você ficar o dia inteiro no pão e água. A maioria de nós estamos fazendo jejum do pôr do sol ao nascer do sol, ou de 6 da tarde às 6 da manhã, apenas isso. Outros preferem apenas fazer um lanche às 6 da tarde e depois só almoçar no dia seguinte. É um tempo de jejum, de nos colocarmos diante do Senhor. Entenda, amados, o poder que está por trás do jejum, a tal ponto do próprio Jesus ter feito o jejum. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E quando ele esteve aqui na terra, antes de começar o seu ministério, ele fez 40 dias de jejum. 40 dias e 40 noites. E não foi no pão e água, foi apenas água. Novamente, Jesus enviou os seus discípulos para uma missão, e eles voltaram impressionados, porque alguns impedimentos espirituais eles não conseguiram vencer. E eles perguntaram para Jesus o que deve estar acontecendo. E Jesus disse: existem categorias de demônios que só saem com jejum e oração. Então existem áreas na nossa vida em que nós percebemos uma oposição espiritual. E você diz: pastor, eu estou orando há 30 anos, eu já fiz campanha, eu já fiz isso. Irmão, experimente jejuar. Experimente jejuar, porque o jejum realmente, se Jesus disse que existem categorias de oposições espirituais que só são removidas com jejum e oração, eu tenho que crer nisso. Eu não posso achar diferente do que Jesus acha. É verdade ou não é? Jesus poderia falar: olha gente, não precisa não, só ora mais. Lê a Bíblia inteira, lê 5 capítulos da Bíblia por dia, que o inimigo vai recuar, mas não é isso que Jesus falou. Existem categorias que só saem com jejum e oração. E muitos de nós estamos arrastando situações nas nossas vidas porque ainda não nos posicionamos com seriedade, com jejum e oração. O jejum vai mudar o coração de Deus? O jejum vai gerar um milagre do nada? Não. O jejum ele vai mudar o teu coração em relação à prova que você está passando. Muitas vezes o jejum traz sobre mim uma nova percepção sobre a luta que eu estou passando. E aí os meus olhos espirituais são abertos. E eu começo a ver as coisas como elas são, não como eu acho que é. Então faça isso, amados, em nome de Jesus. Você pode ainda hoje comprar o livrinho ali, custa apenas R$6. Um livrinho que tem 40 devocionais e será uma bênção para você. E todos os dias, como sempre fazemos, estamos aqui na igreja orando de 7 às 8 e das 18 às 19. Então você que pode separar um dia desse por semana e vir aqui passar conosco um tempo em oração, apenas 1 hora, você pode vir. Talvez você diga: mas pastor, eu saio do meu trabalho 6 horas, não posso chegar às 6, chegue 6h15, chega 6h20, e aí a reunião termina às 7 horas, você não é obrigado a sair. Você pode continuar no seu cantinho ali orando até 7h30, mas faça isso em nome de Jesus. É muito bom que estejamos correspondendo diante do Senhor. Muitos de nós estamos orando e jejuando. Existem algumas áreas na minha vida que precisam ser removidas. Existem algumas barreiras com as quais eu tenho lutado e eu ainda não consegui remover. E essas barreiras eu costumo chamar de tribulação. E é a respeito disso que eu quero pregar nesta manhã, em nome de Jesus, os 3 benefícios da tribulação. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. E você vai aprender nesta manhã que a tribulação não é um bicho de 7 cabeças. Ela é sua amiga. E ela é um instrumento de Deus para promover muita coisa boa na sua vida. Eu particularmente, irmãos, eu não me lembro das coisas que eu aprendi com alguma piada. Mas eu me lembro de todas as lições que eu aprendi em meio à dor. Em meio à perda. Eu me lembro sem dor, mas eu me lembro dos momentos que eu fiquei sozinho, dos momentos em que eu fui desprezado, dos momentos em que eu fui esquecido, eu me lembro.
E nestes momentos, Deus escreveu algum momento, alguma história e alguma lição na minha vida. E algumas vezes Deus tenta nos ensinar, só através da palavra dEle. Algumas vezes o Senhor tenta nos ensinar através de uma pregação, através de um conselho, mas nós não queremos ouvir. Então Deus escolhe usar a prova, para ver se nós somos aprovados ou não. Algumas versões diz provação, e outras versões falam sobre tribulação. A provação é todo tipo de adversidade. Existem situações que nós buscamos, e aí quando vem a consequência das nossas escolhas erradas, nós falamos, Deus tem misericórdia, que tribulação é essa? Mas na verdade você que procurou aquela tribulação. Se você tivesse agido corretamente lá atrás, hoje você não estaria vivendo isso. Isso é uma causa. A segunda é quando nós somos apanhados de surpresa. Os japoneses estavam dormindo lá na santa paz do Senhor, até que veio um pequeno tsunami e destruiu uma usina nuclear de Fukushima. E foi aquela correria, tudo aquilo, mas eles já reconstruíram o país deles. Perceba, amados, que foi uma coisa que eles não esperavam. Não tinha como eles impedirem um tsunami. Então existem coisas que vêm sobre a nossa vida que nós não podemos impedir. Mas de uma hora para outra, nós somos visitados pela dificuldade, pela dor, pela perda, de uma maneira terrível. E neste momento nós precisamos entender a soberania de Deus. Porque somente através da fé, que é desenvolvida na tribulação, é que nós aprendemos a descansar na soberania de Deus. 3 semanas atrás eu estava em Londrina pregando num acampamento de jovens. E eu estava à tarde, bem depois do almoço, escovando o dente, e o rapaz bateu lá na capela, lá no lugar onde o pastor costuma ficar hospedado. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui orar, que tem um rapaz aqui passando mal. Ele se afogou e ninguém está conseguindo ressuscitar ele. Falei, Jesus, tem misericórdia. E a igreja tinha, o acampamento tinha um lago e a água batia mais ou menos no ombro. O menino era um atleta, já estava separado para jogar na Suécia. Ele iria fazer um teste naquele sábado, quando o diretor de esporte lá do clube que ele jogava falou para ele, o teste vai ser sábado à tarde. E ele falou, mas sábado à tarde tem um acampamento na minha igreja que eu tenho que ir, que eu estou há pouco tempo na igreja, é o primeiro acampamento que vou. E o técnico falou para ele, você tem que escolher, ou você vai ser crente ou você vai ser jogador de futebol. Ele falou, se tiver de escolher, eu quero ser crente, mas eu sei que eu posso ser um crente jogador de futebol. E esse rapaz foi, amado, um atleta que sabia nadar, morreu afogado com a água no ombro. E aquele desespero, cerca de 200 jovens, para você ter uma ideia, 200 pessoas, é mais ou menos esses 2 blocos aqui cheios, e aquela multidão em volta do menino, e orando, e eu ali preocupado, porque eu tinha recebido no meu espírito um entendimento de que aquele rapaz iria morrer. Na hora que eu fui avisado, eu entendi que aquele rapaz não iria voltar a viver, mas eu orei porque eu fiquei confuso. Eu não sabia se era que eu tinha que orar para repreender aquela morte, ou se realmente eu tinha que entender que aquele rapaz ia morrer, mas eu não pude falar isso para ninguém. E os bombeiros vieram rapidamente, depois veio uma outra viatura lá do Corpo de Bombeiros lá do Paraná, que é a viatura que aciona o helicóptero. E foi todo aquele drama, e foi passo a passo. Primeiro cheguei lá, o rapaz ainda estava respirando, depois ele foi perdendo respiração, os bombeiros chegaram e entubaram ele, começaram a tirar água do pulmão, e daqui a pouco já botaram uma fita lá em volta do corpo do menino. O menino ainda estava com alguns sinais vitais, porque colocaram aquele aparelhinho nele sinalizando, e de repente deu aquele apito, que a pessoa não tem mais nenhum sinal vital, e foi um momento de desespero para aqueles jovens. E nós ali oramos e encerramos o acampamento pela metade. E eu saí dali, irmãos, questionando, não questionando a Deus, refletindo, aliás, não questionando sobre a soberania de Deus. E sobre até que ponto nós estamos prontos para o governo de Deus na nossa vida, e até que ponto estamos prontos para termos um encontro com o Senhor. Foi uma dor muito terrível e maior ainda para aquela mãe, porque todos nós estamos preparados para sepultar os nossos pais, mas nenhum de nós está preparado para sepultar os filhos. É uma dor terrível. Mas é a soberania de Deus. Então existem momentos em que algumas coisas acontecem na nossa vida
E nós ficamos impactados e às vezes nós queremos questionar ao Senhor. Mas eu quero que você entenda que tudo aquilo que você já passou e o que você está passando hoje, Deus não está brincando de fazer você sofrer. Deus não está com uma agulha dizendo, vamos ver até onde ele aguenta. Não é isso. O propósito de Deus é trazer alguns benefícios sobre a tua vida. E que a vida tranquila não nos permite aprender muitas coisas. Mas a tribulação é uma escola poderosa sobre a nossa vida. Pergunte um órfão que foi criado em um orfanato, quão maduro essa criança se torna. Pergunte uma menina que sempre trabalhou numa casa de família, ajudando, colocando o quão madura que essa moça é. Porque, amado, a dureza imprime em nós alguns ensinamentos que nunca mais nós vamos esquecer. E como alguns de nós já crescemos numa geração de facilidades, aí Deus tem que usar a provação para que possamos crescer. A palavra tribulação vem de um termo hebraico chamado tribulum, que é um tridente usado para separar o joio do trigo. Da mesma maneira, esse termo tribulum da tribulação, a tribulação separa quem é e quem não é. Quem tem fé e quem não quer, quem quer crescer e quem não quer. Então eu quero, nesta manhã, compartilhar e que o Espírito de Deus traga clareza ao teu coração sobre esse momento que você está passando em nome de Jesus. Amém? O texto diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência e perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Outra versão diz, maduros e íntegros, e em nada deficientes. Então tem três coisas, segundo esse texto, que a provação produz em nós. A primeira é o crescimento da fé. Repita comigo, o crescimento da fé. O desenvolvimento da paciência. Repita. E o aperfeiçoamento do caráter. Então perceba, a primeira coisa é a fé, irmãos. A sua fé nunca vai se desenvolver enquanto ela não for treinada. A fé, eu já disse isso aqui para vocês, é como músculo, é como uma academia. Existem vários aparelhos que dizem que vai deixar você com o corpo torneado. Só colocar uma cinta que vai vibrar e quando você abrir, vai estar igual um tanquinho, né? Eu costumo dizer para minha esposa que eu também tenho um tanquinho, né? Só que está cheio de roupa de molho aqui dentro. Então meu tanquinho é meio diferente. Mas irmãos, perceba, existem aparelhos que prometem um monte de coisa, mas esses aparelhos desenvolvem uma musculatura saudável, sim ou não? Claro que não. E só desenvolve aqui. O que adianta? O seu braço está todo flácido e aqui está um tanquinho. Não adianta. Mas amado, você quando vai para a academia, o seu instrutor, ele vai treinar todos os músculos, o conjunto de músculos do seu corpo. Da mesma maneira, a tribulação vai desenvolver toda a sua fé. Toda a sua fé. Então nós não podemos fugir da tribulação, porque ela aumenta a nossa fé. E é de acordo com a sua fé que você será estabelecido. Quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nós não vemos ali super-homens, vimos pessoas que passaram por tribulação. Só isso. Não diz como ele venceu, só diz o que ele venceu. Então, para você entrar na fé, o que você venceu? Para entrar na galeria dos homens e das mulheres da fé? Por que você não se posicionou? Por que quando a tribulação veio, você recuou? Se você poderia se estabelecer e dizer, em fé, para a glória de Deus, eu vou me posicionar. E desta maneira você vai desenvolver a sua fé para a glória de Deus, amém? A segunda parte que ela faz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, tem que confirmar. Você não pode ser provado e reprovado. Você tem que ser aprovado. Quando vier a dor, quando vier a dificuldade, você não pode perder a estribeira. Você tem que permanecer. É no Senhor. Essa aprovação vai passar. Mas pastor, tem 20 anos que eu estou nessa luta. Varão, você está na vantagem ainda, que o povo de Israel passou por 40. Você está com 20 anos no lucro, glória a Deus. Irmãos, 20 anos, é 20 anos de crescimento. São 20 anos que você passou pela aprovação, mas quantas outras vitórias você não teve na sua vida? Por que você não se lembra das coisas que Deus já fez
e você fica o tempo todo pensando naquilo que Deus não realizou, ou Deus não realizou nada na sua vida? Com certeza Ele realizou. Então, quando eu sou aprovado na minha fé, o que ela faz? Ela produz a perseverança, desenvolve a paciência. Nós temos muita pressa, irmãos, e nós achamos que Deus tem que trabalhar dentro do nosso cronograma. É o contrário, você que tem que entender o tempo de Deus. Tem uma história antiga que eu gosto sempre de contar, que sempre alguém está ouvindo. Se uma pessoa ouvir essa história pela primeira vez, já valeu a pena. Não precisa ser todo mundo, não. Mas certo homem chegou e perguntou para Deus: Senhor, o que é um preguinho enferrujado para o Senhor? E o Senhor disse: um preguinho enferrujado para mim? Se eu for te dar um preguinho enferrujado, é como se eu te desse 20 quilos de ouro. Caramba, Deus! E o que é um minutinho, Deus, para poder esperar? O que é um minutinho para vocês? Um minutinho para mim é como se fosse 10 anos para você. Eu, hein, Deus? Vamos falar do ouro primeiro? Deus, me dá um preguinho enferrujado desse? Aí Deus falou: espera só um minutinho. Então nós queremos o prego enferrujado de Deus, mas não queremos esperar um minutinho. Porque nós não queremos desenvolver, irmãos, a paciência. A paciência é fundamental. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Deixa Deus terminar a obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Só que Deus começa a fazer a obra e nós queremos ajudar a Deus a fazer a obra de Deus. Queremos ensinar. Deus, aqui não, faz aqui da outra maneira, que desse jeito é muito dolorido. E aí meu filho vai sofrer. Irmãos, não é assim. Deus precisa trabalhar e você precisa desenvolver a paciência. E a paciência é uma coisa impressionante, amados, que nós precisamos entender que a nossa vida, ela é distribuída em fases e estações. Isso é muito sério. Talvez essa parte que eu vou entrar seja uma das partes mais fortes desta palavra. Deus criou a terra e sobre a terra Deus determinou as estações. Não é isso mesmo? Verão, outono, primavera, verão. É assim que Deus estabeleceu. Quando você chega em algum lugar e começa a ver muita flor, você não tem dúvida da estação do ano que você está. Você sabe que você está na primavera. Quando você começa a andar pelas ruas e vê muita folha no chão e as árvores peladinhas, só galho, você sabe que você está no outono. Por que isso, irmãos? Porque Deus separou as estações. E o nosso problema é que nós não sabemos identificar as estações da nossa vida. E hoje nós vemos pais cuidando de filhos adolescentes como se fossem crianças, cuidando de filhos jovens como se fossem adolescentes. Nós vemos alguns homens maduros achando que são garotões. Nenhum problema, você que é maduro tem um espírito jovem. Eu tenho, vou fazer 50 anos, mas eu tenho um espírito jovem. Mas irmão, eu não posso achar que eu sou um playboy, que eu sou um garotão, e ficar andando com calça com cós baixo, e tênis verde-limão, achando que eu tenho 23 anos, porque são as estações da minha vida. E quando você entende as estações da sua vida, você entende as direções que você precisa tomar na sua vida. O namorado, ele fica noivo. A partir do momento que ele fica noivo, existem alguns comportamentos que não podem ser mais admitidos por aquele casal, porque eles são noivos agora, e daqui a pouco já estão indo para o casamento. E um homem casado não pode ter um comportamento de um solteiro, porque ele está vivendo uma outra fase da vida dele. De vez em quando, algum amigo meu, onde eu ia cantar na década de 90, me chama: pastor, é o seguinte, eu consegui te achar, eu tenho uns CDs teus aqui, tem até LP, eu queria que você viesse aqui para fazer um trabalho, trazer sua banda aqui. Eu falava: não, eu não sou mais cantor. Eu gravei os CDs, fui cantor, viajei. Essa época na minha vida é uma outra estação. Não é que eu não sei mais fazer, eu sei, mas Deus agora quer que eu ministre a palavra. Então, se você quiser que eu pregue na sua igreja, eu prego. Mas cantar, eu já não canto mais. Eu canto na minha igreja, como aconteceu no Congresso MDA, que as reuniões eram de manhã, os músicos trabalham todos em suas empresas, eu sou tempo integral na igreja, eu vim e ministrei aqui no Congresso. Se não tiver ninguém, eu ministro. Mas, amados, não é minha vocação principal, porque eu estou em uma outra estação da minha vida. Quando você compreende a estação que você está, de solteiro, casado, com filhos, filho adolescente é filho adolescente, você está preparando ele para a vida, não é mais um menino para ser mimado. O teu filho jovem é um jovem que precisa encarar responsabilidades e não ser mimado e ter a sua mãozinha na cabeça dele o tempo todo, é liberá-lo para a vida e para um novo tempo de maturidade.
E quando nós não entendemos isso, irmãos, a nossa vida entra em confusão. Quando alguém que é empreendedor abre uma empresa e fica com uma visão de empregado, a coisa não vai para frente. Ele tem que ter uma visão de empreendedor e ele tem que entender que durante os primeiros 10 anos, quem mais vai trabalhar na empresa dele é ele. Ele não é mais um empregado que tem hora para começar e hora para terminar. Ele é um gestor de um negócio e ele tem que estar conectado àquilo o tempo todo. Então, quando nós entendemos as estações da nossa vida, amado, as coisas ficam melhor. E aí o que acontece quando uma pessoa, qual é o principal problema e o dano emocional que a confusão das estações traz sobre a tua vida? Você fica vivendo um tempo agarrado ao tempo passado, ou ansioso por aquilo que está para acontecer, porque você não curte a sua vida, o momento que você está vivendo agora. Então, por isso, quando você sai de uma empresa, você tem que sair muito bem saído. Olha, agora terminou meu tempo de colaboração com essa empresa, e muito obrigado por tudo, eu estou indo para um novo desafio, obrigado pelo tempo que nós caminhamos juntos. Você vai para outra empresa. Tem gente que já está no novo emprego há 3 anos e continua falando da antiga empresa. Por quê? Ele não concluiu um ciclo, não rompeu o cordão que havia entre ele e aquela situação anterior. Existem pessoas que estão aqui na igreja há bastante tempo e até hoje, de vez em quando, falam conosco. Porque lá na igreja que eu era, lá na igreja que eu era, lá na igreja que eu era. Você precisa entender que agora você está em uma outra igreja. Aceitamos a sua sugestão, aceitamos a sua ideia, ela é sempre bem-vinda, mas perceba se esse teu excesso de sugestão e comparação com outro lugar não está vinculado a alguma coisa, algum processo que você não terminou. Nós vemos pessoas feridas, saíram destruídos de um casamento e até hoje estão feridas, amarguradas. Você precisa finalizar. Você precisa finalizar isso no seu coração, para não se tornar uma pessoa amarga, para você não se tornar uma pessoa com coração limitado, impedido de realizar tantas outras coisas na sua vida. Então, por isso que é a importância, amado, por isso que tem formaturas. Termina um ano, tem uma formatura. O que é que uma formatura quer dizer? Finalizou um ciclo. Por isso que no noivado nós colocamos uma aliança, agora está começando um novo momento. E por isso que no casamento nós trocamos a aliança de mão, agora a coisa mudou, agora é uma nova fase. A cada ano que o seu filho pequeno conclui, ele recebe uma premiação no final do ano. E depois, quando ele já é adulto, ele não precisa ser premiado todos os anos. Somente depois do 5º, 6º, 7º ano de faculdade é que ele vai ser premiado. Então ele vai entender, agora não sou mais um acadêmico. Eu costumo brincar nos cultos ecumênicos que eu prego, e eu digo, você hoje acordou estudante e vai dormir desempregado, né? Porque muitas vezes ele fica na aba do pai, e naquele dia ele está ali se formando. Se formou, já tem emprego? Não. Então, acordou estudante e vai dormir desempregado. Porque, amados, é um novo momento. A partir de agora, o seu pai não tem mais algumas responsabilidades sobre você. E quantas vezes, amados, nós adultos não finalizamos essa época? Quantos pais não querem liberar seus filhos, porque acham que ainda vão continuar criando os filhos, mesmo depois de casados? Então você tem que entender que você precisa liberar o seu filho. Agora encerra aqui a minha etapa de criação de filho. Eu vou continuar influenciando o meu filho e pastoreando o coração dele quando ele precisar. Mas a partir de agora ele tem a casa dele. Ele é o líder de uma nova família. Amados, e que tristeza quando nós vemos pais que não terminam o ciclo da formação emocional de seus filhos, os estragos que eles trazem para eles e para seus próprios filhos. E quando isso não acontece, o que é que você diz? É uma tribulação. Porque todas as vezes que eu não termino um processo que eu começo, amado, a minha alma fica angustiada. Porque todo processo que não é concluído gera angústia na tua alma e tira a paz do teu espírito. Mas quando você conclui, amada, a tua alma encontra repouso para encontrar um novo desafio. E enquanto não encontramos, a nossa alma fica angustiada. E aí o que nós dizemos? Nós estamos atribulados. Mas por que você está atribulado? Porque você quer. Não precisa de uma intervenção de Deus, precisa de uma decisão sua. Uma outra coisa que acontece é que ela aperfeiçoa o caráter. A tribulação aperfeiçoa o nosso caráter. Veja, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros e íntegros. Este é o sonho de todo pai, este é o sonho de todo marido e toda mulher. Todo pai deseja que seus filhos sejam maduros e íntegros. Toda mulher deseja ter um marido maduro e íntegro. Todo patrão deseja ter
colaboradores maduros e íntegros. E qual é a única maneira de conseguir isso, irmãos? Não é fazendo curso, não é completando um curso acadêmico, é através da fé. Só a fé gera maturidade. Só, nada mais. Não é a idade, que existem pessoas que têm 80 anos, mas são imaturos. E existem pessoas que passaram por tanta adversidade, têm 25 anos e têm uma maturidade, têm uma sabedoria. Eu perguntei a um grande empresário aqui em Campo Grande, eu falei para ele, quem são... Ele tem algumas empresas na Europa, e principalmente na Inglaterra, e eu perguntei a ele a respeito de um advogado que ele tinha. Por que esse teu advogado inglês, e ele é tatuadão naquele estilo marujo dos anos 60, eu falei assim, engraçado o perfil do seu advogado, eu nunca vi nenhum advogado assim. Ele falou, pastor, o meu advogado ele já foi foragido, ele já foi preso, ele já esteve envolvido em tanta coisa errada, e Deus entrou no coração dele, mudou a vida dele, mas a história de vida que esse homem tem, de perseguição, de ficar escondido num lugar quase 3 meses, praticamente passando fome, debaixo de um telhadinho, tudo isso gerou nele. Hoje ele tem uma visão de mundo das pessoas, ele olha uma pessoa, ele consegue ler o comportamento daquela pessoa. Amado, o que aconteceu com esse homem? Foi a provação que ele passou. Então nós desprezamos a provação. Quando você despreza a provação, você está dizendo, não, eu não quero que minha fé cresça, eu não quero desenvolver perseverança nem paciência, eu não quero entender sobre as etapas da minha vida, não, eu não quero amadurecer e eu não quero ser íntegro. Porque, irmãos, quando a fé vem, quando a luta vem, quando a provação vem, você tem que decidir de que lado você vai ficar, porque a coisa te arrocha e você tem que permanecer. E vou continuar aqui, está arrochando. É o suborno, é a corrupção, é isso, é aquilo, mas eu vou ficar aqui firme, eu não vou nem para um lado nem para o outro. E mais na frente o texto diz exatamente sobre isso. Versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor, não, ele não alcançará, porque tem a mente dividida. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Quem não sabe decidir, não sabe conquistar. A primeira coisa que você precisa entender, antes de partir para uma conquista, é que você precisa aprender a decidir. E as pessoas não podem decidir por você. É você que tem que decidir. E baseada na sua decisão, você tem que se dispor qual é o preço que você vai pagar. Não diga para Deus o que você deseja, até que você esteja disposto a dizer o que você pode renunciar. São as suas renúncias é que vão determinar até onde você pode chegar. Se você não quer renunciar a nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você está disposto a renunciar todas as coisas, você pode conquistar todas as coisas que seu coração quiser. Porque assim é a palavra do Senhor. Então que nesta manhã, amados, nós possamos guardar o nosso coração. Pedir ao Senhor que esteja nos livrando de fugir da tribulação. Dá vontade de fugir, mas não fuja, porque a tribulação ela tem uma cara horrível, mas por trás dela, amado, tem muita coisa boa para você, e Deus vai poder derramar isso sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Quantos aqui estão passando por algum momento duro, de provação, oposição, e gostaria que nós orássemos por você? Fique de pé, que eu quero orar pela tua vida, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor te dê sabedoria para atravessar esse momento, para a glória dele. Eu creio que a maioria de nós estamos passando por momentos, por desafios, e Deus vai trazer isso sobre a tua vida, esta sabedoria. Deixa o Senhor forjar a perseverança, a paciência no teu coração. Vai valer a pena, vai valer a pena. Você será maduro, você será íntegro, você vai saber fazer as melhores escolhas. Aprenda a decidir. A decisão vem antes da conquista. Aprenda a decidir. E o Senhor vai se manifestar e realizar esse propósito dele na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até hoje. Obrigado por esta manhã. Obrigado que o Senhor tem nos livrado da morte. Obrigado porque temos alimento, roupa e abrigo. Obrigado que temos como nos transportar. E até se andamos de ônibus, os ônibus hoje são muito melhores que os nossos avós andaram. Muito obrigado, porque podemos desfrutar de muita coisa boa da parte do Senhor. Eu peço que a tua mão seja estendida sobre cada um daqueles que, assim como eu,
estamos, ó Deus, passando, ó Deus, por momentos de decisões, de afrontas, de provações, de levantes contra as nossas vidas. Nós te clamamos, Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito venha sobre nós, derramando a tua graça, nos fortalecendo a nossa fé. Não nos deixe fugir, não nos deixe correr, Senhor, mas que possamos receber a tua palavra e permanecer no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem apenas um pedido para fazer para os irmãos, antes que os irmãos esperem eu ir lá para fora. Esse mês eu estou lançando um novo livro chamado Conheça o Pecado Sem Pecar. É um livro que tem abençoado a vida de muita gente. Pode se assentar, só 5 minutinhos. E exatamente hoje, amados, esses livros terão os seus lucros revertidos para o Projeto Nova e para o retiro de jovens que nós teremos no próximo final de semana. Estou levando 200 jovens pela fé e deles 30 estão indo por fé própria, né? Porque eles não têm dinheiro para ir. Mas eu falei, não tem essa, faz a sua inscrição e no lugar lá que tiver escrito forma de pagamento, escreva lá, o Senhor proverá. E eu creio que o Senhor vai prover para eles. Então você pode abençoar a vida deles, abençoar o Projeto Nova. Eu volto a dizer, irmãos, eu não sou vendedor de livro, sou pregador da palavra, e eu não preciso de vender livro para colocar alimento sobre a minha mesa, porque essa igreja generosamente tem provido para mim e para minha família. Mas se você quer fazer algo mais pela vida desses jovens e ainda levar livros de presente para abençoar as pessoas, você pode fazer isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você orasse, colocasse seu coração diante do Senhor neste momento, enquanto eu estarei indo lá fora para dar um abraço e um beijo em cada um de vocês nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.